Filhos da Igreja, ouçam o clamor do Papa Leão XIV. Nem todo aquele que carrega o nome de católico encontrará as portas do céu abertas. Irmãos e irmãs em Cristo, estamos vivendo em um tempo em que títulos, tradições e símbolos de religião frequentemente enganam as pessoas, levando-as a uma falsa sensação de segurança espiritual. Há muitos que usam a cruz no pescoço, mas não a carregam no coração. Há muitos que inclinam a cabeça na missa, mas se recusam a dobrar sua vontade diante do Todo-Poderoso. As páginas das Escrituras não nos lisonjeiam. Elas cortam como uma espada de dois gumes, separando alma e espírito, revelando os verdadeiros pensamentos e intenções do coração. Hoje, não venho para agradar os ouvidos, mas para despertar a alma, não para oferecer um travesseiro de conforto, mas um espelho da verdade, porque a Santa Palavra de Deus deixa claro: nem todo católico será aceito pelo Senhor naquele dia. E digo isso com tremor nos ossos e tristeza no coração. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer viver uma fé verdadeira e inscreva-se para mais reflexões como esta. Há 3 tipos de católicos que o Senhor rejeitará, e devemos examinar nossas vidas antes que seja tarde demais. O primeiro tipo de católico que será rejeitado por Deus é aquele que usa o nome, mas não vive a vida. Este é o católico cultural, o tradicionalista por herança, mas não por coração. É aquele que foi batizado quando criança, mas nunca nasceu de novo pelo Espírito de Deus. É aquele que frequenta a missa no Natal e na Páscoa, que sabe recitar o credo, mas nunca trilhou o caminho estreito da cruz. Jesus disse em Mateus 15, versículo 8, "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." O perigo de estar perto da igreja, mas longe de Cristo, é muito real. Só porque alguém está no banco da igreja, não significa que está na graça. Só porque alguém se ajoelha na cerimônia, não significa que está rendido em submissão. Deus não reconhece aqueles que apenas seguem as formalidades. Ele vê, além das vestes, rituais e terços. Ele olha o coração. Ele sabe se há uma verdadeira fome por justiça ou apenas uma encenação vazia de religiosidade. No Evangelho de Mateus 7, versículo 21, nosso Senhor diz: "Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus." Veja, o nome sozinho não é suficiente. O rótulo de católico não salvará você. O que importa é se seu coração pertence a Cristo, se sua vida é vivida para a glória dele e se o Espírito dele vive em você. Esse tipo de católico muitas vezes se apega à tradição sem transformação. Eles podem acender velas, mas vivem na escuridão. Podem cantar hinos, mas abrigar ódio. Podem venerar santos enquanto ignoram o Salvador. A religião torna-se um escudo atrás do qual escondem sua rebeldia. Mas Deus não se deixa enganar. Ele não será zombado. Ele vê os pecados secretos. Ele ouve os pensamentos que sussurramos em nosso orgulho. Ele pesa nossas vidas não pelo que é visto, mas pelo que é verdadeiro. Isaías 29, versículo 13, ecoa novamente: "Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim." Somos esse povo? Ou será que nos tornamos tão familiarizados com a forma da religião que perdemos o fogo da devoção? Há uma profunda tristeza no coração de Deus quando Ele olha para aqueles que reivindicam seu nome, mas não carregam seu fogo. Ele fala por meio de sua palavra em Apocalipse 3, versículos 15 e 16. "Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou para vomitá-lo da minha boca. Essas
Não são palavras de um Deus distante ou indiferente, mas a voz de um pai que vê a apatia espiritual de seu povo e anseia por despertá-lo. Gostou do tema? Comente fé e curta o vídeo. Fique até o final para uma mensagem que vai tocar seu coração. Há muitos católicos que foram batizados, crismados e ocupam seus lugares nos bancos todos os domingos. No entanto, seus corações estão longe do fogo do amor divino. Eles conhecem os gestos, recitam as orações, ajoelham-se e levantam-se no ritmo da liturgia, mas não há paixão santa dentro deles. Suas almas estão quietas, não com paz, mas com sono. Sua fé não está viva com fome por Deus, mas flutua passivamente pelo ritual, intocada pela convicção do Espírito. Esse tipo de mornidão não é apenas uma questão de embotamento emocional, é uma condição espiritual perigosa. É o tipo de fé que nem rejeita Deus completamente, nem o abraça plenamente. É a vida que diz, eu creio, mas continua inalterada. É a boca que confessa Cristo, mas a vida que não o reflete. O Senhor não morreu na cruz para que ofereçamos a Ele uma lealdade pela metade. Ele deu tudo e exige tudo de nós em retorno. O católico morno diz, darei a Deus 1 hora no domingo, mas reserva o resto da semana para si mesmo. Ele não arde com o desejo de ler as Escrituras, de orar com urgência ou de servir aos outros com amor. Ele está confortável e, nesse conforto, corre o risco de morte espiritual. Os profetas de outrora, os apóstolos e os santos da Igreja ardiam com zelo santo. Não eram perfeitos, mas eram apaixonados. Suas vidas eram marcadas por sacrifício, oração e um anseio pela presença de Deus. O crente morno não tem tal anseio. Ele está contente com a religião exterior e a indiferença interior. Ele não luta em oração, nem chora por causa do pecado. Ele não tem fome, nem sede de justiça. Ele não chora pelos perdidos. Ele passa pelos que sofrem sem compaixão e ouve a palavra de Deus sem tremer. Esse tipo de preguiça espiritual é ofensivo a Deus porque desvaloriza o seu valor. Ser morno é tratar o sacrifício eterno de Cristo como algo comum. É tratar o sangue do Salvador como algo rotineiro. É sentar à beira do fogo e nunca entrar em seu calor. Deus não busca uma observância fria ou uma obediência sem emoção. Ele busca corações que ardem com amor, almas que tremem diante de sua palavra, vidas que se rendem em obediência alegre. Jesus alertou seus seguidores que muitos o chamariam de Senhor, Senhor, e ainda assim seriam desconhecidos por ele. O católico morno se encaixa nesse alerta. Eles podem conhecer os credos, mas não a Cristo. Podem segurar o terço sem orar de verdade. Podem participar da Eucaristia, mas nunca comungar com o Senhor. Isso não é um chamado ao emocionalismo, mas à rendição profunda, cheia do Espírito. Uma alma em chamas por Deus não é simplesmente barulhenta ou apaixonada na expressão. Ela é obediente, humilde e pronta para ser usada. O fogo de Deus impulsa a ação. Ele desperta uma santa insatisfação com o pecado e um crescente desejo por santidade. A mornidão entorpece os sentidos. Ela anestesia a consciência, leva o crente a pensar que está seguro, enquanto deriva para longe da graça. Eles podem estar envolvidos na igreja, mas não encontraram o Cristo vivo. São como a igreja em Sardes, com uma reputação de estarem vivos, mas na verdade, mortos. O perigo da mornidão não é apenas que ela ofende a Deus, mas que engana o crente. A alma morna, muitas vezes, se sente segura. Eles não se rebelam abertamente, nem rejeitam a verdade diretamente, mas a falta de fogo os cega para sua verdadeira condição. Eles pensam, estou fazendo enough, enquanto Deus vê um coração que se acomodou na apatia espiritual. Eles não tremem mais com a voz de Deus,
nem se alegram em sua presença. As coisas de Deus não são mais preciosas para eles. Eles perderam seu primeiro amor. Deixe um like se você está pronto para ouvir o alerta do Papa Leão XIV e inscreva-se para não perder o final surpreendente. Essa condição pode durar anos, até décadas. A alma se acostuma à aridez. A consciência é silenciada, não pela paz do espírito, mas pelo ruído da rotina religiosa. O coração torna-se um deserto, embora outrora tenha fluído com água viva. É por isso que Deus adverte tão fortemente. Ele não diz que simplesmente se afastará. Ele diz: vou vomitá-lo da minha boca. Isso não é cruel, é justo, pois reivindicar seu nome sem carregar sua chama é desonrá-lo. A palavra de Deus nos chama a examinar a nós mesmos, a testar nossos corações. Somos mornos? Permitimos que a rotina substitua o relacionamento? Tornamo-nos confortáveis com uma forma de piedade que carece de poder? A solução não é o desespero, mas o arrependimento. Deus não deseja nos rejeitar. Ele bate a porta até da alma morna e oferece comunhão. Ele quer restaurar o fogo, avivar as brasas novamente. Mas ele não se impora a nós. Devemos responder. Devemos reconhecer o perigo de viver no meio, nem frio, nem quente. Devemos ter fome novamente pelo Espírito, pela palavra, pela justiça. O Senhor deseja uma igreja que brilhe intensamente em um mundo escuro. Uma alma católica que caminha no fogo de Deus torna-se uma luz para os outros. Mas o crente morno lança apenas sombras. O segundo tipo de católico que será rejeitado por Deus é aquele que conhece a verdade, mas vive em desobediência. Este é o católico que ouviu o Evangelho, recebeu os sacramentos, talvez até tenha servido na igreja, mas continua a pecar voluntariamente e se recusa a se arrepender. Hebreus 10, versículo 26, nos adverte claramente: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Essas são palavras aterrorizantes e elas não foram escritas para pagãos ou ateus. Foram escritas para aqueles que se sentam sob o ensino da palavra de Deus, que recebem sua graça, mas a pisoteiam. Esse tipo de católico se torna confortável no pecado. Eles o justificam, o defendem, o desculpam. Dizem: Deus entende enquanto vivem em adultério. Dizem: Deus é misericordioso enquanto caminham na ganância, na fofoca, na calúnia, na embriaguez e no engano. Eles presumem da misericórdia de Deus enquanto rejeitam seus mandamentos. Mas Paulo diz, em Romanos 6, versículos 1 e 2, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A graça que salva é a mesma graça que santifica. Você não pode receber Jesus como Salvador e rejeitá-lo como Senhor. O Senhor é paciente, sim, mas sua paciência não é permissão para pecar. Ele nos chama à santidade. Sejam santos, porque eu sou santo. Diz o Senhor em 1 Pedro 1, versículo 16. No entanto, muitos católicos hoje vivem como se o chamado à santidade fosse opcional, como se Deus aceitasse uma vida dupla, como se o caminho estreito fosse apenas uma metáfora. Mas a palavra de Deus não faz tal concessão. Em Apocalipse 3, versículos 15 e 16, Jesus fala à igreja de Laodiceia, dizendo: Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou para vomitá-lo da minha boca. Quer saber quem Deus rejeitará? Comente amém e inscreva-se. Uma revelação poderosa espera você no final do vídeo. Católicos mornos, cuidado. Você não está meio salvo, você está em grande perigo. Alguns pensam que suas confissões podem cancelar seus estilos de vida.
Mas a verdadeira confissão inclui arrependimento. Não basta dizer, desculpe-me no domingo e pecar novamente na segunda-feira. Arrependimento significa virar as costas ao pecado, não flertar com ele. Deus não abençoará um povo que pisca para a iniquidade e a chama de graça. Ele não acolherá em seu reino aqueles que pisoteiam o sangue de seu filho. Hebreus 10, versículo 31 diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não sejamos enganados por uma graça barata. Caminhemos em obediência, temendo a Deus e odiando o pecado. Há uma profunda dor no coração de Deus quando seu povo fala seu nome, mas não anda em seus caminhos. O profeta Isaías registrou as palavras do Senhor, dizendo em Isaías 29, versículo 13: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E nosso Senhor Jesus ecoou isso em Mateus 23, versículo 27, quando confrontou os líderes religiosos de sua época, chamando-os de sepulcros caiados, limpos por fora, mas cheios de ossos, de mortos por dentro. Esses versículos não são dirigidos a pagãos ou ateus, eles são direcionados àqueles que afirmam pertencer a Deus, que vestem as vestes da religião, mas vivem em contradição com o Deus que dizem servir. Entre os católicos, esse tipo de hipocrisia não é uma doença rara. É um veneno silencioso e mortal que se infiltra na alma por meio do orgulho não controlado e do pecado não arrependido. Ela se manifesta em uma vida onde os lábios dizem Senhor, mas a vida não segue sua senhorio. O terço pode estar na mão, a cruz no pescoço e as palavras de oração fluem facilmente, mas o coração está acorrentado à escuridão nos bastidores. O hipócrita frequenta a missa e canta hinos com os outros, mas a portas fechadas mente, calúnia e trama. Ele pode se curvar diante do altar, mas abriga luxúria, ressentimento ou desonestidade quando ninguém está olhando. Ele jejua quando a igreja manda, mas se deleita com amargura, inveja ou vícios secretos. Sua fé é uma máscara, não um espelho. Ela é projetada para fazer os outros pensarem que ele é santo, enquanto ele se recusa a trazer seu pecado à luz da verdade de Deus. Jesus alertou sobre esse tipo de duplicidade com clareza cortante. Ele viu os escribas e fariseus oferecendo longas orações em público enquanto devoravam as casas das viúvas em segredo. Ele viu homens limpando o exterior do copo enquanto deixavam o interior imundo. Ele vê o mesmo hoje. Ele vê o católico que serve como leitor, mas fala com crueldade à família. Ele vê o coroinha que se curva em reverência, mas zomba dos outros em segredo. Ele vê o frequentador da igreja que nunca perde a confissão, mas nunca se arrepende verdadeiramente. Esse é o perigo da hipocrisia. Ela pode enganar as pessoas, mas não pode enganar a Deus. Deus não busca desempenho religioso. Ele não se deixa impressionar por quão eloquentemente oramos ou por quão consistentemente aparecemos na igreja. O que ele busca é a verdade nas partes mais íntimas, um coração que treme diante de sua palavra e uma alma que caminha em humildade. O hipócrita esquece que Deus vê tudo. Ele vê não apenas o que fazemos em público, mas quem somos quando as luzes estão apagadas e as portas estão fechadas. O salmista escreveu em Salmos 51, versículo 6: Eis que desejas a verdade no íntimo. Mas o hipócrita está mais preocupado com a aparência do que com a autenticidade. Ele teme a exposição mais do que teme o pecado. Ele prefere parecer santo do que ser santo. Ele fala sobre graça, mas nega misericórdia aos outros. Ele fala de justiça, mas age com desonestidade. Ele se junta à igreja na adoração, mas seu coração adora o orgulho, o poder ou o prazer. Antes de tudo, aperte o like se sua fé é inabalável e comente
vida nova. Não saia antes do final, há algo especial para você. Esse tipo de duplicidade não apenas entristece o espírito, mas endurece o coração. Com o tempo, o hipócrita não consegue mais ouvir a voz da convicção. Ele se torna habilidoso em se esconder até de si mesmo. Ele pode não sentir mais vergonha porque abafou a voz de Deus com a voz da autojustificação. Ele se convence de que seu comportamento exterior é suficiente. Ele se compara aos outros e diz, pelo menos, sou melhor que eles. Mas o padrão não são outros pecadores. O padrão é a santidade de Deus e diante desse padrão, toda máscara cai. Jesus não morreu na cruz para tornar os hipócritas mais confortáveis em seu pecado. Ele morreu para quebrar as correntes do pecado e libertar a alma para uma vida de verdade, humildade e amor. O hipócrita escolhe a religião sem arrependimento, a forma sem fé, o ritual sem justiça. O perigo de tal vida é que ela pode persistir por anos sem confronto. A hipocrisia é um pecado que cresce melhor em segredo. Ela é alimentada por aplausos, posição e autojustiça, e embora prospere nas sombras, ela é sempre exposta pela luz da palavra de Deus. Chegará o dia em que tudo o que está oculto será revelado, quando cada mentira sussurrada e ato secreto será trazido à luz. Jesus deixou isso claro em Lucas 8, versículo 17. Pois não há nada oculto que não venha a ser manifestado, nem escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Naquele dia, não importará quantas escrituras foram citadas ou quantas atividades da igreja foram frequentadas. O que importará é se a alma estava submetida a Deus em verdade. O hipócrita pode ter enganado os outros, mas não pode enganar o juiz que vê o coração. Deus deseja arrependimento, não desempenho. Ele chama não para condenar, mas para restaurar. O convite não é para esconder o pecado mais profundamente, mas para trazê-lo à luz e colocá-lo aos pés da cruz. O caminho da liberdade não é pela decepção, mas pela confissão. Deus é misericordioso com aqueles que vêm em quebrantamento e verdade. O hipócrita deve fazer uma escolha: continuar no conforto de uma falsa imagem ou cair de joelhos em verdadeira rendição. O orgulho deve ser quebrado. A máscara deve ser removida. A verdadeira fé começa onde a pretensão termina. Não são os exteriormente impressionantes, mas os interiormente honestos que serão aprovados diante de Deus. A igreja não é um palco para atuações, mas um hospital para os doentes. E a menos que o hipócrita se veja como doente, ele nunca clamará por cura. Deus está perto do coração contrito, mas ele se opõe ao orgulhoso. Não há lugar no céu para a duplicidade não arrependida. Os lábios podem falar orações, mas a menos que o coração esteja alinhado, essas orações são vazias. O hipócrita deve entender que não está apenas colocando sua própria alma em perigo, mas também envenenando os outros. Seu exemplo pode fazer os fracos tropeçarem. Sua vida dupla pode trazer vergonha ao nome de Cristo. O mundo já duvida da sinceridade da igreja. Quando aqueles que dizem seguir a Cristo vivem de maneira contrária aos seus caminhos, confirmam o cinismo do mundo. Jesus disse em Mateus 18, versículo 6, Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria que uma pedra de moinho lhe fosse pendurada no pescoço e que fosse afogado nas profundezas do mar. O hipócrita, ao fingir ser o que não é, leva outros a acreditarem que a fé é uma atuação vazia. Isso não é apenas pecado pessoal, é uma traição pública. A igreja sofre quando seus membros vivem com corações divididos. O corpo de Cristo é ferido quando um dos seus escolhe a escuridão enquanto veste as vestes da luz. Deus não rejeita os quebrantados, ele rejeita os falsos. Ele acolhe o pecador que se arrepende, mas adverte o ator que se recusa a sair do palco.
O terceiro tipo de católico que será rejeitado por Deus é aquele que se recusa a perdoar. Este é aquele que recita o Pai Nosso, mas não o vive. Este é aquele que diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas guarda amargura no coração. Jesus não foi vago sobre esse assunto. Em Mateus 6, versículos 14 e 15, ele declara: porque se perdoarem aos outros os males que eles fizeram, o Pai de vocês, que está nos céus, também perdoará vocês. Mas se não perdoarem aos outros, o Pai de vocês não perdoará os males que vocês fizeram. Quantas missas frequentamos com ódio no coração? Quantas comunhões recebemos com um rancor contra nosso irmão? Isso não é uma questão pequena. O perdão não é uma virtude opcional. É um mandamento de Deus. Colossenses 3, versículo 13, diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A cruz de Cristo é o lugar onde nossos pecados foram perdoados. E, se afirmamos estar sob essa cruz, também devemos liberar aqueles que nos fizeram mal. A falta de perdão é uma corrente que prende a alma e cega os olhos. Ela envenena nossas orações, corrompe nossos corações e bloqueia o fluxo da graça de Deus em nossas vidas. Há católicos que servem no ministério, mas guardam rancores por toda a vida. Há famílias divididas porque ninguém está disposto a dizer: eu te perdoo. Há casamentos onde o amor esfriou porque o orgulho tomou o lugar da misericórdia. E enquanto isso, dizemos que seguimos aquele que gritou: Pai, perdoa-lhes, enquanto pregos perfuravam suas mãos. Como podemos adorar o Cristo crucificado enquanto crucificamos uns aos outros com nossas palavras, nosso silêncio e nosso ressentimento? O católico que não perdoa está em contradição direta com o Evangelho, e a menos que haja arrependimento, Deus não aceitará suas ofertas ou orações. A tragédia é que alguns veem a falta de perdão como uma medalha de honra. Eles dizem: você não sabe o que fizeram comigo. Mas eu pergunto: você sabe o que você fez a Cristo? Você mediu a profundidade do seu pecado contra Ele? E ainda assim, Ele te perdoou. Ele te lavou. Ele te amou. E agora, Ele ordena que você faça o mesmo pelos outros. Reter o perdão é exaltar-se acima da cruz. É dizer: minha dor é mais poderosa que seu sangue. E isso, meus amigos, é uma forma de idolatria. É um pecado que manterá muitos fora dos portões do reino. Há uma tragédia ainda maior na vida de fé. É confrontar-se com a verdade de Deus, conhecê-la claramente, entendê-la profundamente e, ainda assim, afastar-se dela em rebeldia deliberada. A palavra de Deus não é vaga sobre o perigo que isso traz. Hebreus 10, versículos 26 e 27 diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo ardente que consumirá os inimigos de Deus. Essa não é uma advertência para aqueles que nunca ouviram. Não é um julgamento contra os ignorantes. É uma declaração clara e sóbria para aqueles que sabem o que é certo, que conhecem o que a Igreja ensina, que ouviram o chamado do Evangelho e, ainda assim, escolhem desafiá-lo. Entre os católicos, essa é a alma que foi catequizada, que recebeu os sacramentos, que conhece a autoridade da Igreja, mas decide, conscientemente, caminhar na direção oposta. Essa é a rebelião não nascida da confusão, mas do orgulho, não da ignorância, mas da arrogância. O coração rebelde resiste à correção. Ele ouve a voz da Igreja dizendo: este é o caminho, ande nele. E responde com: eu seguirei meu próprio caminho. Ele conhece os mandamentos de Cristo, mas diz: farei minha própria verdade.
Esses são os católicos que questionam os ensinamentos morais da Igreja, não porque buscam entendimento, mas porque desejam escapar. Eles rejeitam a autoridade do magistério e reinterpretam a doutrina para se adequar aos seus próprios desejos. Eles distorcem as palavras das Escrituras para fazer o pecado parecer liberdade e a obediência parecer escravidão. Eles não tropeçam em fraqueza, eles marcham em orgulho. Sua rebelião não é acidental, é deliberada, defendida e declarada. E ao fazer isso, eles não rejeitam apenas regras, eles rejeitam o próprio Deus. Deus sempre falou claramente ao seu povo sobre o custo da rebelião. Desde os dias em que Israel vagava pelo deserto, endurecendo seus corações contra seus mandamentos, até as palavras de Jesus chamando o povo ao arrependimento ou à perdição, a advertência permaneceu inalterada. Conhecer a verdade e rejeitá-la é colocar-se em oposição àquele que é a verdade. Não é uma questão leve. Não é uma falha menor. É uma postura do coração que chama o bem de mal e o mal de bem. Esses são aqueles que dizem conhecer a Deus, mas, em suas obras, o negam. Eles ainda podem frequentar a igreja ocasionalmente, podem falar de fé em conversas educadas, mas em suas decisões, seus relacionamentos, seus valores, negam o senhorio de Cristo. Eles tratam o altar como uma relíquia, a Eucaristia como um símbolo e a santidade como uma opção. Essa rebelião muitas vezes se disfarça de liberdade, de libertação, de velhas tradições, de iluminação em uma era moderna. Mas Deus não muda com a cultura, e a verdade não evolui com a opinião pública. Sua palavra permanece para sempre, e a rebelião, não importa quão sofisticada ou justificada, ainda é rebelião. A alma rebelde não perde seu caminho por acidente. Ela escolhe se afastar, silencia a consciência, evita o confessionário, afasta-se dos santos e se cerca de vozes que afirmam o pecado. Ela pode até usar o nome de católico enquanto nega o próprio coração da fé. É o engano mais perigoso de todos, conhecer a verdade, mas viver como se ela não importasse. A Igreja, em sua misericórdia, continua a chamar os rebeldes de volta para casa. Como o pai do filho pródigo, ela observa a estrada, orando pelo retorno. Mas esse retorno deve ser real. O arrependimento não é serviço de lábios. É uma virada do coração. O rebelde não pode esperar a paz de Cristo enquanto se apega aos ídolos da vontade própria. Eles não podem viver em desafio aberto à autoridade divina e esperar a bênção do céu. A misericórdia de Deus é vasta, mas não é permissão para a rebelião. A cruz não foi feita para decorar a rebelião, mas para destruí-la. A graça não é uma licença para pecar, é o poder para vencer o pecado. E quando a verdade é rejeitada, a graça também é rejeitada, pois a graça opera apenas no reino da verdade. A rebelião é muitas vezes celebrada no mundo. É vista como ousadia, autenticidade e empoderamento pessoal. Mas, aos olhos de Deus, é a raiz da queda, o eco do orgulho de Lúcifer. A semente da destruição de toda a alma. Foi a rebelião que expulsou Adão e Eva do Éden. Foi a rebelião que endureceu o coração de Faraó. Foi a rebelião que pregou Cristo na cruz. E é a rebelião que continua a separar homens e mulheres do Deus que os ama. O católico rebelde não apenas se afasta de Deus. Ele ergue muros entre sua alma e seu Salvador. Ele não é expulso do rebanho. Ele sai por conta própria. E cada passo é pavimentado com o conhecimento que ele outrora teve e a verdade que ele ouviu. Ainda assim, mesmo para o rebelde, há um caminho de volta para casa. O mesmo Deus, que adverte com fogo, também chama com amor. O caminho de retorno é estreito, mas está aberto. O coração rebelde deve ser quebrado. A vontade deve ser rendida.
A verdade que outrora foi resistida agora deve ser abraçada. Isso custará orgulho, custará conforto, mas restaurará a alma. O julgamento descrito em Hebreus é real, mas não é inevitável para aqueles que se arrependem. Deus espera de braços abertos, mas não para sempre. A alma que conhece a verdade e ainda diz não a Deus, coloca-se em perigo eterno. A maior tragédia não é aquele que nunca soube, mas aquele que soube e se afastou. Não há maior perda do que receber a luz e escolher a escuridão. No contexto vibrante e profundamente espiritual da cultura brasileira, onde a fé católica pulsa nas ruas, nas festas populares e nos corações de milhões, a mensagem do Papa Leão XIV ressoa como um chamado urgente à reflexão e à transformação. Este discurso, com sua clareza cortante e paixão espiritual, toca a alma de cada católico brasileiro, desafiando-nos a olhar além das aparências religiosas e a confrontar a verdade de nossas vidas. A advertência sobre os 3 tipos de católicos, os culturais, que vivem apenas de nome, os mornos, que carecem de paixão espiritual, e os rebeldes, que rejeitam a verdade, não é apenas uma crítica, mas um convite amoroso para alinharmos nossos corações com a vontade de Deus. No Brasil, onde a religiosidade é expressa com fervor, seja nas romarias ou nas novenas, essa mensagem nos lembra que a fé não pode ser apenas um costume herdado ou uma rotina confortável. Ela exige entrega, sacrifício e um compromisso genuíno com a santidade. A primeira lição que retiro é a necessidade de autenticidade. Como brasileiros, somos conhecidos pela nossa alegria e calor humano. Mas o Papa nos desafia a trazer essa mesma paixão para nossa relação com Deus. Não basta ir à missa ou rezar o terço se nosso coração está distante. Aplicando isso à vida, percebo que devo examinar diariamente minhas intenções. Estou vivendo para a glória de Deus ou apenas cumprindo rituais para me sentir seguro? Isso me leva a buscar uma fé viva, que se manifesta em ações concretas, como ajudar um vizinho em dificuldade ou perdoar alguém que me feriu, refletindo o amor de Cristo em cada gesto. A segunda lição é sobre a mornidão espiritual, um perigo que pode ser sutil em um país onde a religião é tão presente. No Brasil, é fácil cair na armadilha de uma fé superficial, especialmente quando participamos de eventos religiosos por tradição ou pressão social. A advertência do Papa me faz repensar minha dedicação. Quantas vezes rezei sem fervor ou ignorei a palavra de Deus por preguiça? Aplico isso, buscando renovar meu compromisso com a oração diária e a leitura das Escrituras, mesmo em meio à correria do dia a dia. Por exemplo, reservar 5 minutos pela manhã para meditar em um versículo bíblico pode reacender o fogo espiritual que Deus deseja em mim. Por fim, a mensagem sobre a rebelião contra a verdade toca profundamente o contexto brasileiro, onde enfrentamos tentações de adaptar a fé às conveniências modernas. Em um mundo que celebra o individualismo, o Papa nos lembra que a verdadeira liberdade está em obedecer a Deus. Aplico essa lição ao confrontar minhas próprias resistências. Quando sinto vontade de justificar um pecado ou ignorar um ensinamento da Igreja, devo lembrar que a obediência a Deus é o caminho para a verdadeira paz. Isso significa, por exemplo, escolher perdoar, em vez de guardar rancor, mesmo quando a cultura ao meu redor valoriza o orgulho. Essas lições me desafiam a viver uma fé que não apenas reflete a riqueza espiritual do Brasil, mas também honra o chamado universal de Cristo. Em um país onde a comunidade é tão valorizada, posso aplicar essas verdades sendo um exemplo de fé autêntica, inspirando outros a buscarem a Deus com sinceridade. Que eu possa, como brasileiro e católico,
transformar minha vida em um reflexo do amor e da verdade de Cristo, vivendo não apenas para mim, mas para a glória de Deus e o bem dos outros. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um asterisco like para espalhar essa verdade. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, porque todos precisamos ouvir esse chamado à transformação. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão que pode mudar sua vida espiritual. Nos comentários, escreva Amém. Se você está pronto para viver uma fé autêntica ou compartilhe como essa mensagem te inspirou. Fique até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos construir uma igreja viva e ardente para Cristo.